O convite é uma honra, né? Acho que o trabalho do Climate Reality soma muito também o que nós fazemos com o Youth Climate Leaders, né? E resumindo, para quem não conhece, o Youth Climate Leaders treina e conecta jovens com oportunidades de trabalhar na área do clima. Então, vou falar um pouco sobre liderança e clima, porque faz parte do nosso currículo e quem tiver interesse em aprofundar o tema, eu compartilhei com a equipe do Climate o webinar de 1 hora e meia que nós gravamos com a Way Carbon. E também acho que outros materiais que a gente pode deixar o link depois aí no próprio Face. Mas resumindo, né, quando nós criamos o ICL, como a sigla, nós pensamos em duas grandes crises que ameaçam o futuro dos jovens hoje em dia, que é a crise climática, principalmente, que é o que nós focamos, mas ao mesmo tempo o desemprego estrutural, né? O desemprego de jovens, não só no Brasil como no mundo todo, muitas vezes é o dobro, né, do desemprego oficial. Então nós vemos o que a Eliane Brum chamou da primeira geração sem esperança. E como que nós podemos renovar essa esperança e canalizar esse descontentamento com o sistema, com o que está acontecendo, em ação, né? E não em depressão, como infelizmente nós temos visto muito. E um dos temas, né, essa questão da liderança e clima, eu acho que dá para fazer vários paralelos com outra crise que nós estamos vivendo agora, né? Um dos motivos que nós estamos aqui nesse webinar, né, no Zoom, e não no evento do Earth Day, do Dia da Terra, é por causa da pandemia do coronavírus, né? Então, eu acho que a resposta à pandemia pode trazer lições para a gente, né, sobre liderança e também sobre o que não fazer com liderança. No webinar que eu comentei, nós começamos falando de 3 líderes, exemplos de líderes para comparar, né? Líderes eu digo porque eles estão em posição de poder, nem todos são líderes de fato, né? Nós escolhemos Donald Trump, a Greta e o Sérgio Vieira de Mello. Então, resumindo, para quem não sabe, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, a Greta iniciou o movimento Fridays for Future, e o Sérgio Vieira de Mello é um diplomata, foi um diplomata brasileiro, está até com uma série sobre a vida dele estrelada pelo Wagner Moura, e os 3 passaram por crises diferentes, estão passando alguns ainda, e reagiram de forma diferente. Por exemplo, o Donald Trump, com a crise do coronavírus, ele optou pela negação. Então, uma das primeiras características que nós ressaltamos que é importante para líderes é assumir responsabilidade. Então, se você é um líder, não importa se o problema foi gerado por você, se você tem uma empresa, se você gere um país, você vai ter que resolver aquele problema, vai ter que fazer alguma coisa. Então, ele começou a falar que a culpa era da China, falou que era também uma gripezinha, e optou por não agir no tempo certo, desconsiderou os dados, e hoje nós vemos os Estados Unidos como o principal epicentro dessa pandemia, com mortes que já passam guerras e tudo mais. Então, mostra o quanto, quando uma pessoa está em posição de liderança e não assume a responsabilidade, também as pessoas que, de uma certa forma, vão ser prejudicadas são outras, né, que moram no país. E ainda assim, ele também brigou com aliados. Tem vários artigos muito interessantes na Foreign Policy, analisando o quanto a crise do coronavírus pode mostrar o fim, não só do século XX, né, porque, como o Hobsbawm fala que o século XIX terminou com a Primeira Guerra Mundial, o século XX, agora a transição, tem historiadores que estão falando que acaba com essa crise, mas também o fim da hegemonia norte-americana, por não ter se colocado numa posição de liderança global, né? Então, é bem interessante analisar esse exemplo. Em contrapartida, a Greta, ela está sendo uma grande liderança por uma crise que ela também não criou, né, diretamente, apesar de todos nós contribuirmos de alguma forma para a crise climática, e ela traz essa questão geracional também, ela reconhece que ela não sabe tudo, porque se você, quando começou mais ativamente tinha 16 anos, obviamente não vai saber tanto quanto um cientista da NASA sobre climatologia, então ela traz outras lideranças para liderar com ela, né? Não é aquela liderança isolada que acha que sabe tudo, em contraposição ao Trump. E para fechar rapidamente com o Sérgio Vieira de Mello, vocês podem ver mais, tanto no documentário quanto no filme. Tem também um bom livro que foi escrito pela Samantha Powell sobre ele, uma biografia, O Homem que Queria Salvar o Mundo. E ele era para ter sido secretário-geral da ONU, né? Mas como muitos de vocês sabem, ele faleceu num ataque terrorista em Bagdá,
que ele estava lá acompanhando o início da guerra que os Estados Unidos iniciou no Iraque, e ele era muito proponente da independência da ONU, até no próprio filme comenta, né, uma hora que o representante dos Estados Unidos fala que ele estava trabalhando para os Estados Unidos, ele fala, não, a ONU é um organismo independente. Então, ele tinha uma visão de assuntos humanitários, de engajar os povos que estavam também estavam naquele território, e não fazer aquela questão de cima para baixo. Então, foi um líder que até hoje é muito estudado. Passando bem rápido em parte das obras que nós usamos, né, no Youth Climate Leaders, no curso White Cell Brasil, que inclusive começou no sábado passado. A gente está com uma turma de 100 jovens de 3 estados do Brasil e 3 países. Então tá assim, acho que muitos líderes vão cada vez mais estar ativos, né, na pauta de clima, felizmente no Brasil, no momento que a gente precisa cada vez mais. Uma das obras que nós recomendamos para essa questão da liderança, e é bem rápida, é do filósofo Mário Sérgio Cortella, que chama Qual é a Tua Obra? E é muito interessante que ele fala que o papel do líder é esclarecer a obra coletiva. O que isso significa? É você fazer com que todo mundo que faz parte da sua equipe veja o quanto que a atividade que faz contribui para a obra final. Então, por exemplo, eu acho muito interessante, bem essa questão da filosofia, que ele fala que liderança é uma virtude. E o que é uma virtude, né? Não só o senso comum, mas virtude vem de virtual. E virtual não se opõe ao real, mas ao atual, né? Então, o líder é aquele que vê algo que não é real hoje, que não é real não, que não é atual, mas o potencial futuro. Então, quando a Greta começou, de alguma forma, o protesto dela, de alguma forma ela viu que os jovens poderiam sim ser uma liderança nesse tema. Então ela está se contrapondo ao que acontece atualmente. E também ninguém é líder o tempo todo, que ele fala que a diferença entre líder e liderado é a circunstância. E mais uma vez, se você vai para a crise do coronavírus, se você é um presidente da República, você tem que aceitar muitas vezes ser liderado por um ministro da Saúde, que é uma pessoa que domina aquele tema mais que você. Ou, por exemplo, se há um aumento no desmatamento e você está coordenando um país, você também tem que aceitar que especialistas na área tragam informações, né? Então, ninguém é líder o tempo todo. Quem não é líder, né? E, por fim, até um exemplo muito interessante, por fim, para fechar esse livro, que ele menciona café com propósito, né? Quando ele foi secretário da Educação de São Paulo, ele via que algumas pessoas que serviam café, que tiravam cópias, se sentiam alienadas do objetivo maior da secretaria, que era a educação, né? Então ele começou a questionar: se você está servindo café, qual que é o seu trabalho? É servir café ou servir educação, né? E ele sempre que tinha uma visita em escola, premiação, festa, ele trazia alguém do time que não trabalhava com aquilo diretamente, para que essa pessoa pudesse ver essa obra coletiva. E eu acho que no nosso time do Youth Climate Leaders, isso ficou muito presente no Curso Brasil, que pessoas que ficaram meses trabalhando para o curso acontecer, respondendo planilha, e coisas que nem são tão legais, mas todo trabalho vai ter algo que você não vai gostar de fazer e vai ter que fazer, puderam ver que cada atividade que elas fizeram culminou nesse curso com 100 jovens super motivados do Brasil todo, né? Então é muito interessante esse posicionamento. E por fim eu trago só os últimos livros que é do Presidency Institute, na Teoria U, Liderar a Partir do Futuro que Emerge, que num tema como mudanças climáticas, você tem que liderar pensando no futuro. O passado não é um professor, porque nunca passamos por isso, como a crise do coronavírus. Então, você tem que desenvolver habilidades que te permitam sentir esse futuro que quer emergir e ser um vetor para fazer que isso aconteça. Eu acho que está dando meu tempo. O webinar tem 1h30 para quem quiser ir a fundo. Mas muito obrigada pelo convite.